de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com vocês. Estamos dando início ao auxílio bíblico para a escola dominical, lição de número 6, cujo tema é O Tribunal de Cristo e os Galardões. Sejam todos bem-vindos. Existem dois acontecimentos que são retratados nas Sagradas Escrituras de um significado escatológico especial, dos quais a igreja tomará parte após o arrebatamento. São eles o Tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. A lição de hoje estudaremos em especial sobre o Tribunal de Cristo, pois servir a Deus sabemos que é um grande privilégio. E não são poucos aqueles que têm dedicado toda a sua vida ao serviço do Mestre Jesus. Na seara do Senhor, enfrentamos lutas, enfrentamos decepções, enfrentamos frustrações, toda a sorte de intempéries, mas vai valer a pena. No grande dia do Senhor, seremos recompensados com os lauréis e os galardões. A palavra de Deus nos mostra que as obras de muitos crentes perecerão quanto forem provadas pelo fogo do Senhor. Deus conhece a intenção dos corações. Podemos enganar aos homens, mas não ao eterno Deus, jamais. Muitos fazem a obra do Senhor Jesus buscando a glória para si, e logo já tiveram, de acordo com a palavra de Deus, a sua recompensa. Que possamos realizar a obra de Deus com alegria, com amor, fazendo tudo de coração para a glória do Pai e não para ser visto pelos homens. As Sagradas Escrituras ensinam que todos os membros da raça humana são responsáveis perante o Senhor nosso Deus. Deus julgará tanto crentes quanto ímpios. O julgamento dos ímpios será diante do grande trono branco, um evento que está descrito em Apocalipse, capítulo 20, versículo 15, o qual ocorrerá após o reino milenial de Cristo. Este é o último julgamento antes da eternidade. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10 e Romanos, capítulo 14, versículo 10, declara que os crentes serão examinados diante do Filho de Deus. Isso é explicado com maiores detalhes em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 9 a 15. É um assunto de tamanha seriedade e exige uma atenção cuidadosa. Qual o significado do tribunal? Existem duas palavras traduzidas por tribunal no Novo Testamento. A primeira é criterion, que é usada em Tiago, capítulo 2, versículo 6, e também em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 2 e 4. Essa palavra significa instrumento ou meio de pôr à prova ou julgar qualquer coisa, lei pela qual alguém julga, ou local onde o julgamento é feito, tribunal de juiz, banca de juízes. Consequentemente, a palavra se referia ao padrão ou critério pelo qual o julgamento era dispensado ou ao local onde o julgamento era realizado. A segunda palavra é bema. A respeito disso, alguém diz o seguinte: bema era um local elevado cujo acesso se fazia por degraus, plataforma, tribuna, usada
em relação ao assento oficial de um juiz, assento de julgamento de Cristo, como também a estrutura, assemelhando-se a um trono que Herodes construiu no teatro em Cesareia e a qual ele usava para assistir aos jogos e fazer discursos ao povo. Com respeito ao seu significado, um estudioso por nome Plumer, ele escreveu o seguinte: o bema é o tribunal, seja numa basílica para o pretor, numa corte de justiça, seja num acampamento militar para o comandante administrar disciplina e dirigir-se às tropas. Em qualquer um dos casos, o tribunal era uma plataforma na qual se colocaria o assento do oficial que presidia. Na Septuaginta, bema comumente significa plataforma ou andaime em vez de assento. Neemias capítulo 8, versículo 4. No Novo Testamento, parece significar geralmente o assento, mas em alguns trechos significa uma plataforma no qual o assento é colocado. No Areópago, por exemplo, o bema era uma plataforma de pedra. Por mais afeiçoado que Paulo fosse as metáforas militares, e por mais que gostasse de comparar a vida cristã à guerra, é pouco provável que estivesse pensando em um tribunal militar aqui. Então, de acordo com um grande estudioso por nome Sally Harrison, nos jogos das antiguidades, nos jogos gregos de Atenas, a velha arena tinha uma plataforma elevada na qual se assentava o presidente ou o juiz da arena. De lá, ele recompensava todos os competidores. E lá, ele recompensava a todos os vencedores. Era chamado bema ou assento de recompensa. Nunca foi usado em referência a um assento judicial. Desta forma, associa-se esta palavra à ideia de proeminência, dignidade, autoridade, honra e recompensa, e não à ideia de justiça e julgamento. A palavra que o apóstolo Paulo escolheu em referência ao local diante do qual se dará esse acontecimento deixa prever o seu caráter. Em que ocasião ocorrerá o tribunal de Cristo? O acontecimento aqui descrito ocorre imediatamente após a translação da igreja para fora da esfera terrestre. Existem várias considerações, podemos aqui citar pelo menos 3, que apoiam essa informação. Primeiro, de acordo com Lucas, capítulo 14, verso 14, recompensa está associado à ressurreição, visto que, de acordo com a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 17, a ressurreição é parte fundamental do arrebatamento. O galardão deve ser parte desse plano. Segunda consideração: quando o Senhor Jesus retornar à terra para reinar, a noiva é vista como já recompensada. Isso é observado em Apocalipse capítulo 19, versículo 8, em que a justiça dos santos é plural, atos de justiça, e não pode referir-se à justiça imputada de Cristo, que é a porção do crente, mas aos atos de justiça que sobreviveram ao exame e tornaram-se a base do galardão. Terceira consideração: na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 5,
2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, e Apocalipse, capítulo 22, verso 12, o galardão está associado com aquele dia, quer dizer, o dia em que ele vier para os seus. Desse modo, devemos notar que o galardão da igreja do Senhor Jesus acontecerá entre o arrebatamento e a revelação de Cristo à terra. Dada a ocasião, aonde será o lugar do tribunal de Cristo? Não é necessário destacar que esse exame deve realizar-se na esfera das regiões celestiais. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, diz que seremos arrebatados entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Glória a Deus. Visto que o tribunal segue a translação, os ares devem ser o seu palco. Isto também é apoiado por 2 Coríntios, capítulo 5, dos versículos 1 a 8, quando Paulo descreve os acontecimentos que ocorrem quando o crente deixar o corpo e habitar com o Senhor Jesus. Desta forma, isto deve acontecer na presença do Senhor, na esfera dos lugares celestiais. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, deixa-nos claro que esse exame é conduzido diante da presença do Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Consideremos que o Evangelho de João, capítulo 5, versículo 22, diz o seguinte: e também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Esse texto declara que todo julgamento foi confiado às mãos do Filho de Deus. O fato de esse mesmo acontecimento ser citado em Romanos, capítulo 14, versículo 10, como o tribunal de Deus, mostraria que Deus confiou o julgamento às mãos do Filho também. Parte da exaltação de Cristo é o direito de manifestar a autoridade divina no julgamento. Agora, quem participará do tribunal de Cristo? Pouca dúvida deve haver de que o tribunal de Cristo está relacionado apenas aos crentes. O pronome pessoal na primeira pessoa ocorre com tão grande frequência em 2 Coríntios, capítulo 5, dos versículos 1 ao 19, que não pode de nenhuma forma ser desprezado. Apenas o crente poderia ter uma casa não feita por mãos eterna nos céus. Apenas um crente poderia experimentar mortalidade, absorvido pela vida. Apenas um crente poderia experimentar o trabalho de Deus que nos preparou para isso, nos outorgando o penhor do Espírito Santo. Apenas um crente poderia ter a confiança de que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor. Apenas um crente poderia andar por fé e não pelo que vemos. Visto que neste tribunal o juiz é Cristo e os participantes são os crentes arrebatados por Jesus, qual será a base desta avaliação no tribunal de Cristo? Devemos observar com muito cuidado que a questão aqui não é verificar se o julgado é ou não o crente. A questão da salvação não está sendo considerada. A salvação ofertada ao crente em Cristo Jesus o livrou perfeitamente de todo julgamento, conforme Romanos, capítulo 8, versículo 1, que diz que aqueles que estão em Cristo Jesus,
aqueles que estão em Cristo Jesus, não há nenhuma condenação. João capítulo 5, versículo 24, você pode fazer a leitura como referência, como também 1 João capítulo 4, versículo 17. Trazer o crente para o julgamento do pecado, quer de pecados anteriores ao novo nascimento, quer de pecado desde o novo nascimento, quer de pecados não confessados, é necessário dizer que isto é negar a eficácia da morte de Cristo e anular a promessa de Deus de que também, de nenhum modo, me lembrarei dos seus pecados, disse o Senhor, e das suas iniquidades para sempre. Hebreus capítulo 10, versículo 17. Então, conforme as Sagradas Escrituras nos deixa bem claro, um santo nunca mais será julgado pelas suas iniquidades naturais ou herdadas, pois já está legalmente morto com Cristo e não é mais conhecido ou tratado com base em sua responsabilidade natural. Todo esse plano está relacionado à glorificação de Deus pela manifestação de sua justiça na vida do crente. Alguém comentou 2 Coríntios capítulo 5, verso 10, dizendo que, mais uma vez, não é uma questão de recompensa, como em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 8 e 14, mas de retribuição no governo justo de Deus, de acordo com o que cada um fez de bom ou ruim. A palavra traduzida por compareçamos em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, poderia ser mais bem traduzida por sejamos manifestos. De modo que o versículo diria o seguinte: porque importa que todos sejamos manifestos. Isso implica que o propósito do tribunal de Cristo é fazer uma manifestação pública, demonstração ou revelação do caráter e das motivações essenciais do indivíduo. Ou seja, não seremos julgados em classes, mas um por um, de acordo com o mérito individual de cada pessoa. Isso confirma o fato de ser esse um julgamento individual dos crentes perante o Senhor Jesus. As obras dos crentes são julgadas, chamadas, conforme o texto diz, o que tiver feito por meio do corpo, a fim de que possa ser apurado se são boas ou se são más. Com respeito à palavra mal, devemos observar que o apóstolo Paulo, ele não usa as palavras comuns correspondentes a mal, que são cacos ou pôneras, que significam o que é ética ou moralmente maléfico, mas sim a palavra que alguns estudiosos dizem que significa maldade sob outro aspecto, não de maldade ativa ou passiva, mas de inutilidade, de impossibilidades de gerar qualquer bem. Essa noção de inutilidade ou desvalor é a noção central. Desse modo, o julgamento não determina o que é eticamente bom ou mal, mas pelo contrário, o que é aceitável e o que não tem valor. Então, o propósito do Senhor não é punir seu filho pelos pecados, mas recompensar seu serviço pelas coisas feitas em nome do Senhor Jesus. Mediante isto tudo, qual será o resultado do exame do tribunal de Cristo?
1 Coríntios capítulo 3, versículos 14 e 15, nos declara que esse exame terá duplo resultado. Quais são eles? Um galardão recebido e outro perdido. O que determina se alguém recebe ou perde um galardão é a prova pelo fogo, pois Paulo, o apóstolo, escreve o seguinte: manifesta se tornará a obra de cada um. A mesma palavra usada em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. 1 Coríntios capítulo 3, verso 13. Nessa declaração fica evidente, em primeiro lugar, que são as obras do crente que estão sendo examinadas. Além disso, vemos que o exame não é um julgamento baseado em uma observação externa. Pelo contrário, é um teste que apura o caráter e a motivação interna. Todo o propósito de uma prova pelo fogo é identificar o que é destrutível e o que é indestrutível. O apóstolo Paulo afirma que existem duas classes de materiais com que os cooperadores de Deus podem construir o edifício, cujo alicerce já foi estabelecido. Ouro, prata, pedras preciosas são materiais indestrutíveis. Essas são as obras de Deus, das quais o homem simplesmente se apropria e usa. Por outro lado, madeira, feno e palha são materiais destrutíveis. São as obras do homem que ele produziu com os seus próprios esforços. O apóstolo Paulo revela que o exame do tribunal de Cristo visa detectar o que foi feito por Deus mediante as pessoas e o que foi feito pela própria força do homem. O que foi feito para a glória de Deus e o que foi feito para a glória da carne. Isso não pode ser concluído pela observação externa. Portanto, a obra deve ser posta à severa prova, para que o seu caráter verdadeiro seja demonstrado. Primeiro, com base nesse teste, haverá duas decisões. Haverá perda de recompensa para o que for destrutível pelo fogo. Coisas feitas na força e para a glória da carne, independentemente do ato, serão reprovadas. Paulo expressa seu medo de depender da energia da carne e não do poder do Espírito quando ele escreve em 1 Coríntios 9, 27, dizendo: mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Quando Paulo usa esta expressão desqualificado, ele não está expressando o medo de perder sua salvação, mas de ter a sua obra declarada inútil. Inútil. Para se garantir contra uma possível interpretação de que sofrer uma perda significa perder a salvação, Paulo acrescenta em 1 Coríntios 3,15, dizendo: mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Segundo ponto importante, que haverá um galardão pela obra demonstrada indestrutível pela prova do fogo. No Novo Testamento existem 5 áreas em relação às quais se mencionam especificamente o galardão. Primeiro, fala sobre uma coroa incorruptível para os que obtiveram vitória sobre o velho homem. 1 Coríntios 9, verso 25. Segundo, fala sobre uma coroa de alegria para os ganhadores de almas. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 19. Terceiro, fala de uma coroa de vida para os que suportam a provação. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Quarto,
fala sobre uma coroa de justiça para os que amam a sua vinda, segundo Timóteo, capítulo 4, verso 8. E quinto, fala sobre uma coroa de glória para os que se dispuserem a apacentar o rebanho de Deus, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 4. Essas passagens bíblicas parecem nos revelar as áreas em que as recompensas serão concedidas no tribunal de Cristo. Algo na natureza das coroas ou recompensas é sugerido pela palavra traduzida por coroa. Por coroa. Um grande escritor por nome Maior, ele diz que ela é usada em referência, primeiro, à coroa de vitória nos jogos atléticos, ornamento festivo. Terceiro, honra pública concedida por um serviço notável ou por valor pessoal, como uma coroa de ouro dada a Temóstenes. Isto tudo nos deixa bem claro como será o tribunal de Cristo. E lembre-se, o Senhor nosso Deus espera que venhamos desenvolver nossos talentos com dedicação e zelo, utilizando-os para a glória do nosso Deus Pai. No tribunal de Cristo, os crentes fiéis verão que valeu a pena suportar as aflições do tempo presente. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.